Shalom, Leculan! Shalom a todos! Hoje é dia 25 de novembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 5 de Kislev do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá. E a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos as porções da Torá, as parashiotes semanais da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo de Torá, nós precisamos parar, pensar em como aplicar este conhecimento para as nossas vidas, trazendo assim um crescimento espiritual. Sempre lembrando que toda exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, para os filhos de Noé, que seguem o monoteísmo, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Baruch Hashem, estamos fazendo a exposição, o estudo da Torá, debaixo de uma supervisão, orientação do rabino Yaakov Gerenstadt. E, como disse, nós vamos procurar estudar a porção da semana e contextualizar para a nossa vida espiritual, isto é, para os Benei Noach. Muito bem, nós aprendemos nas fontes judaicas que a palavra Torá, ela significa instrução. Então, toda e qualquer instrução espiritual que nós precisamos está registrado dentro da Torá. E na ocasião, um gentil, um não-judeu, ele tem o compromisso de guardar 7 mitzvot. E essas 7 mitzvot são: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas. Devemos praticar atos de bondade, tzedakah, e não podemos maltratar os animais, comermos a carne de um animal, estando ele ainda vivo, conforme está escrito na Torá, livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 9, verso de número 4. Muito bem, essa semana a parashá é Vayetse, e a expressão Vayetse significa partida, se referindo à partida de Jacó de Beersheba para Harã, dentro daquele contexto onde onde Esaú quer tirar a vida do seu próprio irmão. Então esse é o contexto. E interessante que a Torá, ela vem em Gênesis capítulo 28, verso de número 10, e registra que Jacó saiu de Beersheba. Então surge a pergunta: por que a Torá ela vai dar um destaque? Por que a Torá ela vai enfatizar a saída de Jacó, a saída de Yaakov de Beersheba para Harã? Nós temos uma explicação dentro do Humash que explica o porquê a Torá ela vai dar essa ênfase. E é dentro dessa explicação que eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas. O local onde nós estivermos inseridos, precisamos agregar valores, bons costumes, princípios espirituais que trazem a presença de Hashem, que traz a Shekhinah de Hashem para aquele ambiente. É por isso que Provérbios, capítulo 6, verso 23, nos ensina
que cada mitzvah, cada mandamento praticado é uma lâmpada que nós acendemos. E quando nós acendemos uma lâmpada espiritual, quando nós praticamos uma mitzvah que Hashem ordenou na Torá, nós estamos trazendo a Shekhinah de Hashem para a face da terra. E nós bem sabemos, nas fontes judaicas, que a nossa missão nesse mundo é fazermos essa terra a morada de Hashem. Então, o local onde nós estivermos, devemos acender as lâmpadas dos mandamentos, as lâmpadas das mitzvot, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 6, verso 23. Muito bem. Por que a Torá, então, em Gênesis, capítulo 28, verso 10, enfatiza e registra a saída de Iácov? Então, o Rashi explica: enquanto ele ali viveu, em Beersheba, antes dele sair de Beersheba, fugindo do seu irmão, enquanto ele ali viveu, sua conduta íntegra inspirava os habitantes locais a se comportarem bem e os fazia sentir vergonha de agir de maneira inapropriada. Então, olha o que a Torá está falando para nós. Olha o que o Rashi está explicando para nós. A Torá, ela enfatiza: Jacó saiu de Beersheba, Gênesis capítulo 28, verso 10. E a pergunta é: por que a Torá vem e enfatiza que Jacó saiu de Beersheba? Não era só falar, Jacó foi embora, pronto. Mas a Torá vem nessa paraxá de Vaetze e diz para nós que Iácov saiu de Beersheba. Então, o Rashi explica para nós que enquanto Iácov ele vivia em Beersheba, a sua conduta, aliás, era íntegra. Os bons comportamentos de Iácov, que ele praticava no seu dia a dia, fazia com que as pessoas se sentissem com vergonha quando praticavam coisas que desagradam ao Eterno, coisas que desagradam a Deus. Então nós percebemos que Iácov, ele era um tzadik, ele era um justo na terra que ele habitava. Então por isso que a Torá está enfatizando: Jacó saiu de Beersheba, para mostrar que, de fato, Iácov, ele agregava valores espirituais ali no local aonde ele habitava. Assim, sua partida deixou um vácuo palpável e os moradores perceberam que a cidade havia perdido o seu bem mais valioso. Então, olha que interessante. O Rumash está nos ensinando, explicando Gênesis capítulo 28, verso 10, que depois da partida de Jacó, podemos dizer que a luz, entre aspas, deu uma enfraquecida ali na cidade. Nesse sentido, a Torá está enfatizando a saída de Jacó, e essa saída de Jacó de Beersheba está relacionada com o seu testemunho, com o seu exemplo, com a sua conduta, porque, de fato, Iácov, Jacó, trazia muita luz ali em Beersheba, praticando as mitzvot, praticando a Torá. E lembrando que na época de Jacó, 7 mitzvot de Noah já estavam vigentes. Jacó realmente não praticava idolatria, não brincava com o nome de Hashem, ele não praticava relações proibidas, não matava, não assassinava, não roubava. Ele sim praticava atos de justiça para o próximo. Então, de fato, o exemplo de Jacó é um exemplo a ser imitado. Nós aprendemos nas fontes judaicas, o Rambam, o Maimônides, se referindo aos não-judeus, ele nos ensina que nós podemos ser considerados um tzadik, um justo entre as nações. E quando isso acontece?
a partir do momento em que nós praticamos, as 7 leis de Noah. Então o Rambam escreveu: todo o não-judeu que recebe sobre si as 7 leis de Noah, ele é comparado ao Kohen Gadol, ele é comparado ao sumo sacerdote. O Rambam ainda diz que um não-judeu que pratica, que assume o compromisso de praticar as 7 leis de Noah, ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações. E ele está agradando a Hashem, ele está agradando a Deus e tem direito no mundo vindouro. Então, olha que interessante. Nesse sentido, qual é o recado que eu quero deixar hoje aqui, pegando aqui uma reflexão na Parashá de Vaitse. A Parashá Vaitse mostra que Jacó saiu de Beersheba. Então surge uma pergunta: por que a Torá enfatiza a saída de Yaakov de Beersheba para Harã? Para nos ensinar que quando um tzadik, quando um justo que pratica a Torá, que pratica os mandamentos de Hashem, sai da cidade, podemos dizer de modo espiritual, a luz daquele local é enfraquecida. Então a ideia aqui para nós é muito simples e objetiva. No local onde estivermos, pratiquemos Torá. Acendemos as tochas, acendemos as lâmpadas, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 6, verso de número 23. Cada mitzvah, cada mandamento é uma lâmpada. E tem um Tehilim, tem um Salmos, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesse sentido, que nós possamos encher essa terra da presença de Hashem, que possamos encher essa terra de Torá, que possamos encher essa terra cumprindo os mandamentos do Eterno, que no nosso caso são as 7 leis de Noah. Então fica aqui uma breve reflexão na Parashá Vaitse, na cidade, na casa, na faculdade, no trabalho, na fila do banco, onde você estiver, agregue valores espirituais, cumprindo a vontade de Hashem. A todos, então, um Shalom, Shalom, Shavuot Tov a todos.